E a gente vai voltar também para Ali Jabu. Por que a gente vai voltar para Ali Jabu? Porque, gente, curtam a live. Você que tá aí vai curtindo a live. Por favor, tá ligado? Papa Samuel, vou te tirar da live, tá? Você tá infernizando faz tempo, pedindo pra eu fazer react de Conclave. Vou te tirar da live, por favor. Tá certo? Não tem o que fazer. Então, gente, vamos lá. A gente vai ver de novo aqui o Elia Jabu. Por quê? Porque o Elia Jabu participou do Podcast Três Irmãos, que na verdade o outro irmão deve ser o câmera, né? Adobe Play mandou Mano, por favor, não R$ 8,88. faça isso, E o querido. Samuel Sadam. Não, E o gente. Samuel Não, esse Sadam. tipo de piada E o não, Manuel gente. Sadam. Por E o favor. Ryan Santos. Não. E o Cabeça de Pano. Não, gente, por favor, esse tipo de piada não. Pelo amor de Deus, não façam isso. Viewer da Live mandou R$ 5. Samuel, antes de reagir ao próximo vídeo, reage ao novíssimo trailer 2 do GTA 6. Por favor, são só 2 minutinhos. GTA 6? Pô, o GTA não tinha parado lá no San Andreas, gente? Querido, essa piada, pelo amor de Deus, não faça essa piada. Pelo amor de Deus, aqui não tem espaço pra isso. Gente, curtam a live. Então vamos lá, o que acontece? O Jones, o Elia Jabu foi convidado para participar do podcast Três Irmãos. O Jones mandou uma pergunta para ele sobre o Rangel. O que é que ele disse? O Rangel pegou no ferro 2 vezes e empurrou forte naquilo lá. O que isso quer dizer? Eu não sei, mas me parece que é uma amizade de longa data. E outra coisa também, foi perguntado para ele sobre Gustavo Mioto. Gustavo Mach... Meu Deus. Mano, foi perguntado pra ele sobre Gustavo Machado. Gustavo Mioto é um cantor. Puta que pariu. Foi perguntado pra ele sobre Gustavo Machado. E ele deu uma opinião sobre Gustavo Machado muito contundente. Tá ligado? Que é o que a gente vai ver agora. E quem vai botar? Ô Luigi, eu já vi que vários cortes você tá quase falando. Querido, deixa eu te falar. Não é meu nem é teu, é de todo mundo. Bordão bom que todo mundo fala. Maxwell! Pode falar. Bota, Maxwell, bota. Trotistas, né? E muita gente pedindo. A gente até falou no último episódio um pouco sobre isso. Mas você e o Machado, né? Ó, Elias tem que debater com o Gustavo Machado. O Gustavo até recente ele foi na internet e falou que debateria com 10 lenistas ao mesmo tempo. Daria mais tempo pros lenistas e ele teria menos tempo e ia ganhar de todo mundo, assim, né? Não, você tira, por exemplo. Eu já falei aqui, já debati com o Prêmio Nobel, já debati com o Jefferson. Papa Samuel mandou R$ 5. Pois não, querido. Samuel, hoje é meu aniversário e você tirou o Papa da live. E outra, esse é o Lucas Rangel? Não, querido, pelo amor de Deus, cara. Maxwell mandou R$ 5. Samuel, fica esperto que vou te fazer pegar no ferro e empurrar o grosso. Minha pistola pega, veado. Opa, calma lá. Queridão, calma lá, calma lá. Vocês já imaginaram? 1-1 Flamengo e Cruzeiro, Gabigol entra, faz o gol 2-1 pro Cruzeiro. Que facada. Moleque, já que tu tem essa parada aí de ver o futuro, tem como, por favor, tu falar o placar do PSG amanhã? Pra eu Irmão, apostar lá no Latinos Bet? não, querido. Ai, bota, Queridão, Samuel. deixa eu te falar, calma lá. Deixa eu te falar, tá? Deixa eu te falar, calma lá. Calma lá. Lenin mandou R$ 5. Samuel, recentemente você Samuel, disse que isso estava me dá reformando tanta sua raiva, casa. cara. Você apoia a linha reformista? Não é, cara. Pelo amor de Deus, peraí. Vamos voltar lá pro jogo do PSG. Amanhã vai ser assim, PSG e Arsenal. 1-0 Arsenal no primeiro tempo. PSG não faz gol, vai pro empate, vai pra prorrogação. PSG faz 2-1, faz 1-1 e passa com 1-1. PSG na final, PSG e Inter na final, Inter campeã. Como é que a Inter vai ser campeã? 0-0, direto pra prorrogação, Inter ganha na prorrogação, se for direto pros pênaltis, Inter ganha nos pênaltis. O jogo do Barcelona hoje foi um excelente jogo, tá? Pra mim foi uma das melhores semifinais que eu já assisti na minha vida. Eu não tenho como eu não destacar a performance desse garoto, que pra mim tem 17 anos, mas que é um absurdo de jogador de futebol, que é Lamine Yamal. É um absurdo o que joga Lamine Yamal. Foi um absurdo o que fez hoje o Barcelona contra a Inter. E foi um absurdo o que jogou o goleiro da Inter. Gente, o que jogou, o que pegou de bola o goleiro da Inter hoje, eu não peguei a minha vida toda. Muito...
Fica difícil. Fica complicado. Vamos lá, vamos voltar. Puta que pariu. Saques. Já debati com o Thomas Piketty. Já debati com a Mariana Mazzucato. Já debati com o Denis Roderick. Já debati com os maiores economistas chineses. Né? Já debati com grandes keynesianos ingleses. Sabe? Complicado. Já mediei mesas de debate com o Krugman, por exemplo. Ou seja, já debati com o David Harvey. Sabe? Já debati com outra. Já debateu com muita gente. Elias já debateu com muita gente. Mas, gente, Elias, com todo o respeito do mundo e tal, que enfim, só já a gente volta pra esse tema. Mas assim, eu dei essa escorregada aí, mas eu acho que faz parte. O que jogou hoje o goleiro da Inter, cara, foi uma coisa que foi muito absurda. A gente não pode dizer que o Barcelona não se propôs a jogar, mas eu acho que depois que o Rafinha fez o gol, eu acho que a postura do time foi uma postura equivocada. Eu acho que teria que ter recuado, teria que ter segurado o resultado, não teria que ter ido pra frente pra tentar resolver o jogo, com o Yamal botando uma bola na trave. Eu acho que a postura foi equivocada. Mas é a postura de um time que tá disposto a jogar e que mais do que isso, quer entregar um espetáculo pra quem tá assistindo. Então eu entendo. Eu acho que a parte boa desse jogo foi a seguinte: o Barcelona, ele passa vergonha na Champions. O Barcelona é um time que só passa vergonha. O fato do Barcelona ter vencido do Real Madrid como venceu, e o fato desse jogo da Inter contra o Barcelona ter sido como foi, eu acho que isso dá um indício do que pode ser esse time, e que esse time pode passar menos vergonha na Champions desde a última conquista, que foi em 2015 com o trio MSN. Por que eu acho isso? Porque é um time muito bom, porque tem uns jogadores que são muito entrosados, porque tem jogadores em grande fase, e porque tem um cara que joga lá que ele é muito diferente, que ele joga muita bola, que a gente não tem dimensão do que é esse moleque ainda, que a gente não vê ele jogar tanto. Mas esse garoto Yamal, ele é um monstro de jogador. É um absurdo. Eu não sei se ele vai ter cabeça pro futebol por muito tempo, porque ele já deu entrevista falando que perde muita coisa da vida, que é muito jovem. Eu não sei se ele vai ter cabeça para ser um atleta. Mas se esse garoto tiver o comprometimento de ser um atleta, como teve o Messi, como teve o Cristiano Ronaldo, como teve alguns outros jogadores, eu acho que esse garoto vai ser uma coisa muito diferente pro futebol. Assistindo um jogo hoje, uma coisa muito absurda que joga o garoto, e era basicamente essa a minha consideração sobre o Barcelona, e a gente vai voltar pro corte agora, que a Elias está falando que já debateu com muita gente, tarará, sobre o Gustavo Machado. Vamos lá. Maxwell. André Roncalha, com a Isabela Weber, eu já debati com o Jones Manuel, ou seja, eu não mandou 5 eu não corro de reais. debate. Olha aí O que o Elias já debateu, o Samuel não pegou de bola. Opa, calma lá, queridão. Tu queria pra esse Barça do Hansi Flick jogar recuado, aí tu foi moleque. Não, eu não queria que jogasse recuado, mas eu acho que depois que fez o gol, poderia ter recuado, cara. Faltava pouco tempo, fez o gol com 40 minutos, faltava 5 minutos, o árbitro ia dar 8 minutos, 13 minutos de jogo. Recua, segura, ganha o jogo, tá na final. Eu acho que às vezes falta um pouco disso, sabe? E eu acho que, inclusive, estão comentando aí, Evilásio Pinheiro. Ah, Evilásio Pinheiro, meu mano, tá na live. Que, inclusive, eu acho que foi o que faltou o Fortaleza também na final da Sul-Americana. Depois que fez o primeiro gol, dá a bola pro outro time jogar e recua e espera pra finalizar o jogo pra jogar no contra-ataque. O Fortaleza o Fortaleza faz um gol, vai atrás de outro, e acaba perdendo o jogo nos pênaltis, que, enfim, acontece. Mas eu acho que era o que poderia ter acontecido. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar pro debate aqui. O que a Elias tá dizendo? Eu não corro de debate, já debati com muita gente. Não sei como é que ele vai terminar essa frase, mas o que me parece é que ele vai dizer que Gustavo não é uma pessoa com quem ele queira debater, por alguma razão, mas vamos lá. Agora, eu não posso, por exemplo, eu não me permito, tá? Vamos falar que é carteirada, vamos falar que eu tô fugindo do debate, eu não fujo do debate com ninguém. Eu não posso, depois, com a idade que eu cheguei, com o nível até de reconhecimento que eu cheguei dentro e fora do Brasil. Eita. Né? Gente, essa frase aqui vai terminar de um jeito que eu acho que vai ser foda. Isso aqui eu acho que vai terminar de um jeito foda, tá? Mas vamos lá, vamos esperar. Me dispor a debater com um cara que fala dessa forma. Aí pode... Olha aí. Canário do Alegrete. Samuel, tira esse cara do canto superior direito da tela, ele tá atrapalhando. Vou tirar você da live. Vou tirar você da live. Te tirei da live. Tá 10 aí que eu vou pegar os 10. Né? Um cara que não tem, o Gustavo assistiu os 2 vídeos dele, né? Recentes dele. Um cara que não tem a menor empatia intelectual.
Ele não vem debater comigo aqui para aprender comigo. Eu vou querer aprender com ele. Ele vai vir para me esculhambar, para fazer ironia comigo. É só você ver os trejeitos dele nas redes sociais. Você vai falar para mim, pô, você debateu com a Renata Barreto, né? Que é aquele economia, aquilo foi no outro. Nossa, Dan, assistindo o jogo hoje, você tem razão pra caramba, viu? Foi um jogo que é divertido para quem tá assistindo e não é torcedor, mas para quem tava torcendo pro Barcelona ou pra Inter, tava complicado, porque por mais que você tenha competência no ataque, mas você tem que ter uma defesa eficiente. Não pode um time tomar em uma semifinal, sei lá, 5 gols, a defesa tomar 5 gols, entendeu? Tem hora que tem que baixar a bola e jogar o jogo, jogar. Eu acho isso também. Eu acho que assim, você fez 6 gols, mas você fez 6 porque você tomou 5. Que defesa é essa que toma 5 gols? Eu acho que tem que ter equilíbrio entre o ataque e a defesa. Se você faz. Eu fiz 10 gols no jogo, mas tomou 9. Você fez 10 gols porque você tomou 9. Se você tivesse ganhado de 1-0 e não tivesse tomado nenhum gol, seria a mesma coisa. Talvez, inclusive, sua defesa tivesse mais eficiência. E eu acho que numa competição de mata-mata isso não faz tanta diferença. Mas numa competição de pontos corridos a gente sabe que faz. Faz muita diferença, porque tem o saldo de gols, né? Então é importante. Que é o que eu acho, inclusive, gente, que pode prejudicar o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, tá? O Palmeiras é um time muito econômico. É um time que joga de forma pragmática. Quando tem a chance, sempre as jogadas do Palmeiras resultam num chute ao gol, numa cabeçada ao gol, num ataque que é conciso, que é preciso, que é objetivo. Só que a tomada de decisão para fazer o gol é o que tem prejudicado. E aí o Palmeiras joga bem, faz um bom jogo, ganha de 1-0. Joga bem, ganha de 2-1. E aí eu acho que isso pode complicar numa competição de longa duração, um campeonato de pontos corridos. Mas pra Copa, eu acho que, enfim. Mas no caso de hoje, eu acho que assim, você fez 5 gols, tá? Você tomou 4 gols. Então tem um problema, cara. Aí, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro debate aqui, né? No outro momento da minha vida, eu estava praticamente chegando em redes sociais, eu nem sabia que era a Renata Barreto. Agora aqui ele escaralhou Gustavo Mioto. Gente, o que é que tá acontecendo comigo? Ele escaralhou Gustavo Machado e ele escaralhou Renata Barreto, né? Os dois, de uma vez só. Palmeirense só pensa em retranca. Calma lá, cara, calma lá. Disse pra vocês, assim, eu quando cheguei nas redes sociais, no YouTube, eu já tinha 4 livros escritos, já tinha 70 papers acadêmicos, ou seja, já tinha uma vida intelectual consolidada fora das redes sociais. Fora. Toda uma preparação. Não, e não estou criticando quem fez o contrário, não. Não estou criticando, eu tive uma outra trajetória. Aí vocês querem que eu debata. Irmão, 70 papers é coisa, viu? Realmente. É uma trajetória, gente, que é difícil de ter. Com um cara que tem essa forma de lidar com o interlocutor, que ele faz. E mais, volto a dizer aqui. Mas, gente, então, uma coisa que eu percebo é que o Gustavo é muito assim com o Jones, tá? Acho que ele é muito assim com o Jones. Com o Jones, não. Mas o que é que está acontecendo com a minha mente hoje? Ele é muito assim com o Jabu, com o Ele Jabu. Eu acho ele muito assim com o Ele Jabu, porque eu acho ele, na verdade, um cara muito indiferente nos debates, sabe? O que eu sinto, o que eu percebo do Gustavo é que, assim, quando ele tava debatendo com os caras da direita, ele é muito indiferente, o cara tá rindo. O Superman da Shopee agora, no debate com ele, falando um monte de bobinéia, bobeira e tal, e rindo, e tentando desestabilizar o cara, rindo, não sei o que. E ele assim, ó. Peraí, vou pegar um salgadinho aqui, comer aqui e tal. Vou tirar uma onda aqui e tal. Eu sinto ele muito indiferente, assim. Os caras estão descaralhando, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Aquele outro pegou um bonequinho pra mostrar e ele assim, olhando. Quando o cara pegou o diploma e rasgou, ele começou a rir. Então eu sinto ele muito indiferente na discussão, sabe? Eu não sei se é porque ele tem dimensão, que ele tem muito mais conhecimento sobre o que tá falando do que todos esses caras. E aí ele sabe que os caras, tipo assim, é um bando de lero-lero. Ou se de fato ele é uma pessoa que é assim, que é o jeito, que é a personalidade dele mesmo, que é uma indiferença que pode soar como algo pretensioso. Eu não sei, a gente teria que ver, entendeu? Mas o que eu sinto do Gustavo nas discussões é isso, assim, parece um cara gelado, pô. O cara tá lá, o Superman tava rindo, tava falando um monte de merda e rindo. Falando um monte de coisa sem nenhum sentido e rindo, e o Gustavo tava assim. Pegou uma comidinha aqui, comeu, tal. Meio nem aí, meio foda-se e tal. Eu não sei o que pode ser, se é da personalidade dele, se não é e tal, mas enfim. Ele fala do que não conhece. Eu vou debater China, por exemplo, com os maiores autores que estudam China no mundo. Vou pegar 2 aqui, né? O Nicolas Lard, que é o cara o mais liberal de todos,
de todos que envolve a China, né? E o Barry Naughton. Eu já debati com os dois. O Barry Naughton é o autor referência mundial, americano, liberal, né? E o Nicholas Lard é... Ó, os caras estão falando aqui do Gustavo, ó. Cunhado do Samuel Saddam. Eu deveria não ler a sua mensagem, seu excomungado. Tá falando aqui do Gustavo. O que o povo não entende é que o Gustavo se faz de coitado, mas foi ele que apareceu só escaralhando pra cima de todo mundo sem ter sido provocado. Ele usou essa estratégia no início, né, pra poder localizar uma audiência no YouTube, não deu muito certo. Depois a audiência de debate, eu acho que foi o que deu muito certo pra ele conseguir encontrar um lugar, assim, numa audiência certa no YouTube e tal, enfim, né. referência dos ultraliberais para debater a China. Já debati com os dois. Então eu debato com os caras que estudam o negócio. Samuel Sinal mandou R$ 5. Samuel, apertou aqui e tu indo pro vender no Sinal. Nunca ganhei tanta grana. Chiclete de Tadala sai demais, 4 por 50. Olha as ideias do cara. Pô, bicho, eu começo a ver uma mensagem dessa aí, eu começo achando que é sério, depois o cara faz isso aí, cara. Puta que pariu, cara. Não vou debater com o Gustavo que não entende da China. Caramba, cara. Eu vi os vídeos dele sobre a China recente, 2 vídeos dele, um de 2 horas e meia e um de 40 e poucos minutos, que é lamentável. Meu Deus do céu. Ele claramente demonstra que não entende absolutamente nada do país. E fala por quê. Ele pega uma série de... Primeiro que ele já coloca que o magnum opus deles é aquele vídeo de 2 horas e meia. Ele tem 30 anos de China. Tem 30 anos na China. 30 anos. Aí o cara fala agora, meu vídeo de 2 horas e meia para acabar de vez que esse debate sobre a China. É um vídeo que ele maltrata os dados. Ele foge daquilo que pode complicar para ele, por exemplo, a questão do imperialismo. Sabe? Ele fala que a China é imperialista, né? Mas quando chega no fundamental, ele foge. Não existe imperialismo sem violência. Consegue. Né? Ele é um cara que ele não sabe manejar dados. O Gustavo Machado não sabe manejar dados. Isso é primário. Isso é muito forte, viu, gente? O que o Elias está dizendo aqui. Isso é primário. É foda, tá? O que é manejar dados? Ele, por exemplo, ele para demonstrar que ele está certo, ele é capaz de fazer o seguinte: olha, PIB não é ciência, tá? Mas quando se trata da China, ele vai pegar, por exemplo, aquela afirmação que eu acho que é horrorosa, de que existe 1 bilhão de pessoas na China que vivem com PIB per capita igual ou pior que na Nigéria. Essa é uma afirmação tão horrorosa, por quê? Ele não coloca, por exemplo, no cálculo, por exemplo, como que se formam os preços na China? Como que se formam os preços na Nigéria? Quanto que o Estado chinês, por exemplo, ele subsidia transporte e alimentação lá, e quanto que a Nigéria subsidia transporte e alimentação? Sabe? Quais são os preços que são formados dentro do ciclo mercantil e quais não são os preços formados no ciclo mercantil? Eu não estou nem pedindo para ele fazer o seguinte: olha, o PIB por paridade de poder de compra na China é esse. Porque e só esse dado já destruiu com o argumento dele de que a China é uma Nigéria. Aliás, você quer que eu debata com alguém que fale que 1 bilhão de chineses vive igual nigeriano? Né? Assim... É foda. É foda. Irmão, ele tá escaralhando aqui com o Gustavo, tá? Escaralhando com o Gustavo. Escaralhando. Então, ele não faz o que eu fiz na minha vida inteira. Por exemplo, eu fui pra China. Né? Algumas vezes para É bom, né? Você quer criticar, conhecer é bom, né? fazer pesquisa. Eu montei uma amostra de 2 a 3 mil pessoas na época, de 2 mil uma viagem, de 3 mil outra, para pesquisar sobre a vida delas. E a partir delas eu criei meus índices, eu criei meus... E fui, sabe? Ele não faz isso. Você chegou a falar com 5 mil chineses? Sim, isso tudo registrado, pegando sabe? Dados do dia a dia de cada um deles. Sabe? Tem um canal do Felipe Duran que é muito, tipo assim... Que ele explica muito direitinho, né? Sobre os chineses e tal, né? Agora tem umas web comunistas aí que toda foto que posta tem uma curtida lá, viu? Do Felipe Duran. Ô, Felipe Duran, tamo junto, rapaz. Você é um cara solteiro, tá tudo certo. Mas assim, tem umas... tem umas web comunistas aí que tem... Toda foto que eu vejo tem... Plim!
A curtida do homem. Plim, Felipe Duran, diretamente da China. Vai tomando. Isso com métrica. De regiões diferentes total. também. Não, eu não explanei o cara não, pro cara solteiro, pô. Deve ser, né? Se não for... Se não for, deu merda. Se não for, foi complicado. Calma lá. Bota, mãe. Totalmente. Do interior, Tá tudo, eu fiz isso. Caralho, velho. Sabe? Eu fui em empresa. Então, por exemplo, o cara que fala, por exemplo, a empresa na China, as estatais elas são capitalistas. Como que uma empresa estatal é capitalista? Olha aqui, a Alice tá dizendo, Sassá, por que você deu like em todas as minhas fotos no Insta? Gente, eu não curto foto de ninguém, tá? No Instagram, tipo assim, foto de pessoas em especial, assim, eu não curto não. Eu curto meme, curto vídeo e tal, mas pessoas, só pessoas da minha família e tal, meus amigos e tal, tá ligado? Ou então, enfim, né, que também não curto também, porque afinal de contas eu sou uma pessoa comprometida, né? Vamos lá. Ela é do Estado. E ela não é orientada ao lucro, ela é orientada à eficiência. Ele não conhece questões básicas de análise econômica. Palouro Vascomuna mandou R$5. Boa noite, meu comunista lindo. Ah. Calma lá. Olha aí o cara, mano. Ah, ele só quer dar boa noite. Ah, então pronto. Ah, Elias, então você demonstra isso pessoalmente pra ele, você não debate com ele. Eu não vou debater com ele, não é que eu tenho medo de debater com ele, muito pelo contrário, já debati com os maiores do mundo. É que Moleque. ele é um cara que tem que debater com quem, o Gustavo Machado? Tem que debater com esses ANCAPs que vem aqui, desculpa, de quinta categoria. Que isso? Irmão, que isso, mano? Gente, o Elias tá magoado. Ô, Elias, você tá chateado com o Gustavo? Elias, então, cara, peraí, cara. Porque aí tu tá chateado, tu sai falando um monte. Até o podcast tu acaba desrespeitando, com todo o respeito do mundo. Mas você acaba desrespeitando o podcast Três Irmãos, que assim, não fala isso dos convidados, os caras têm todos os cuidados de trazer os... Que às vezes realmente, a gente não precisa nem falar nada. Mas assim, foda, mas assim, mano. Mas mano, você tá magoado, visivelmente você tá chateado, né? Visivelmente você tá chateado, cara. Visivelmente você tá chateado. Ah, Croizinha tá aí. Visivelmente você tá chateado. Acho que dá pra perceber que ele tá chateado, né, gente? Dá pra perceber que ele não curtiu e que ele não gosta da forma como o Gustavo Machado fala dele, né? Acho que dá pra perceber, né? Porque, bicho, ele tá muito chateado, viu? Esse é o público dele. Caramba, é foda. Esse é o público dele. Foda. E ele não tem outra, ele não é uma figura com estatura intelectual. Porque se ele fosse um cara, por exemplo, que tivesse empatia intelectual, ou seja, ele fosse debater comigo, Irmão e você do percebesse céu, um cara sério, rapaz. com uma postura séria, tudo bem, eu debato com vários assim. Debateria com o Jones, debateria com o João Carvalho, debateria com o Humberto Matos, porque eu sei que eles teriam empatia intelectual de aprender, de me criticar, de não vir com ironia, entendeu? E eles só debatem o Jones, o Humberto, o João Carvalho, até onde eu sei, o que eles conhecem. O Jones mesmo fala, o Jones mesmo fala, eu nem vou debater isso que eu não entendo. O Gustavo está se propondo a fazer um debate sobre coisa que ele não conhece, que é a China. Ele fica jogando dados nos vídeos dele, sem análise nenhuma. Meus alunos de iniciação científica são mais capazes de analisar dados do que ele. Mano, rapaz, que sessão de... Meu Deus do céu, doido. Bicho, o Elias... Meu irmão, o Elias tá deixando o Gustavo rente ao chão, pô. Aí vocês querem que me desculpa a minha arrogância, que é a minha história intelectual. Então, ele pelo menos ponderou aí que, de fato, Elias, eu tô sentindo que você tá sendo um pouco... com todo respeito. Sente na mesa com um cara que não sabe nem analisar dado, porque o Jones não se propôs a isso. O João Carvalho não se propôs a isso. O Humberto se propõe a isso. Ele não sabe analisar dado. É só vocês verem o vídeo dele, sabe? A questão das estruturas de propriedade na China, que ele fala da estrutura de propriedade, eu lembro desse uma coisa horrorosa. Chega a ser triste. Meu Deus. Ele não consegue perceber, porque não foi a China, e tem que ir à China, não adianta. Me desculpa, não tem que ir à Gente, olha só, curtam lá a live de Mao Zedong, tá? Moleque, aqui tá sendo... China para saber esse tipo de coisa. Tá O papel que a política exerce no país no controle sobre o capital. Não é o contrário, como ele está colocando. Sabe? Então as empresas privadas chinesas de capital misto, não é somente empresas de capital misto, como é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, elas têm uma questão ali, que é o papel do...
Não, gente, que é isso? Olha aí, bata, Maxwell, bata. Que é isso, gente? Pera aí, tem 230 pessoas aqui e tem quantos likes? 115 likes? Que é isso? Você que tá aí, vai curtindo a live. Partido Comunista em cada empresa. Fundamental. Isso não existe para ele. Por quê? Porque, no fundo, qual que é a tese que ele quer vender? Ele quer vender uma tese de que a China e os Estados Unidos são a mesma coisa. Porque fala que a indústria chinesa não tá na mão da classe operária, né? Cara, mas vamos lá, vamos fazer essa questão da classe operária. Deu uma Sabe? carteirada. Primeiro que a classe operária chinesa é uma classe operária jovem, recente. Ela está caminhando a seus próprios passos para... Pera aí, cara. Andrei, vou te tirar da live. Olha aí o Andrei, 300 pessoas e 0 dislikes. Assim não dá. Vou te tirar da live. Vou te tirar da live. Tá? No sentido de passar por um processo de aprendizagem para tomar para si o processo de produção de mercadorias e de bens. Isso é um processo de aprendizagem, porque fica também essa conversa da deificação da classe operária. Uhum. É uma deificação. A classe operária não toma conta do processo de produção na China. Ela vai tomar. Em muitas empresas na China, eu vi pessoalmente, porque ele lê o que interessa para ele, né? Os trabalhadores já têm poder de voto em decisões de investimento. Isso não é o que fala, é só você ir na China e fazer pesquisa. Mas não como Eu vou te dar um aqui. Elias, você é um elitista, porque você foi para a China porque você tem dinheiro. Não, pessoal. As 2 vezes que eu fui para a China fazer esse tipo de pesquisa, eu tenho dinheiro 2 anos. Eu pedi dinheiro para as pessoas, eu preciso ir para a China fazer minha pesquisa. Gustavo, eu faço o mesmo. Pô, tinha vontade de fazer isso aí, tá? Tenho vontade de fazer isso aí, ó. Só que fazer uma pesquisa etnográfica na China. Tá ligado? Tenho muita vontade. Na Coreia do Norte também, mano. Fazer uma pesquisa de imersão etnográfica, assim, tá ligado? Dislikes massivos. Que é isso, Croy? Não faça isso. Não faça isso, não faça isso, por favor. Não faça isso. Vai andar pelo interior do país e ver como aquelas pessoas vivem. Você acha que é o suficiente para ele mudar o trabalho dele? Não, porque não é, aí é da cabeça dele, não conheço ele. Não, Mas tem que ter isso para falar. Não, eu acho que nem não precisaria se ele fosse honesto e admitir que não entende do assunto. Cara, não é os dados que ele tira é errado, é a leitura que tá errada, porque ele mostra algumas coisas. Ele já tem parti-pris muito claros. A China é um país, é um inferno na Terra, ele já tem isso na cabeça dele. E ele orienta os dados, a leitura dele para provar isso. O parti-pris de que a China é um inferno na Terra. Ora, o problema é que até para provar isso tem que saber analisar dados. Ele não sabe analisar. Isso é básico. O Gustavo Machado, desculpe, nada contra ele, nem conheço. Ele fala que eu sou propagandista da China, né? Sabe? Como que eu vou debater com um cara que nunca leu um livro meu, deve ter lido um ou outro artigo meu, e fala que eu sou propagandista da China? Me desculpa, pessoal. Que propagandista? O propagandista em tese é um mau cientista, não é isso? Né? Que propagandista sobrevive o tempo que eu sobrevivo enquanto referência nesse assunto no Brasil e fora do Brasil? Isso. Eu, mal ou bem, gosto ou não gosto de mim, concordo, como diz o Jones, ó, concordo ou não concordo com o Elias, sabe? Eu tenho uma obra, né, assinada. Moleque, vai tomando. Samuel, eu vou tomar bastante cuidado do jeito que eu vou falar agora, porque eu respeito a trajetória do Elias, mas assim, quando a galera defende que a China é um país imperialista, e aí tem até partido marxista-leninista brasileiro que faz isso, a UP faz isso, não é muito nessa perspectiva de que imperialismo é igual a mais violência. É um desenvolvimento do capitalismo monopolista. E isso não é mentira, tá? Eu me preocupo com isso de verdade. Cara, eu entendo pouquíssimo de China, tá? O que eu entendo são aspectos culturais, poucos aspectos econômicos. Então, eu sei como é que a formação do partido tal acontece e tal, mas questões como essa, assim, eu sei muito pouco, cara. Sei pouquíssimo. Pouquíssimo. De verdade.